Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estou muito animada para continuarmos a história que nós estamos estudando durante essa semana. Mas antes da gente continuar a história de ontem, vamos ler o texto que estamos decorando essa semana, que é o texto de Lucas 6:38, que diz assim: Deem e lhes será dado. Lucas 6:38. Crianças, Jesus, ele tinha pedido, como a gente viu ontem, que os discípulos encontrassem comida para aquela grande multidão que estava lá ouvindo ele o dia inteiro. Estavam todos com muita fome. E aí os discípulos ficaram desesperados. Como assim a gente vai arranjar comida para mais de 5.000 pessoas? Nem se a gente tivesse muito dinheiro, a gente conseguiria comprar, ainda mais que a cidade era longe. Então eles tinham várias dificuldades. Porém, como eu disse ontem, Jesus estava provando a fé de seus discípulos. Só que eles estavam tão preocupados com as coisas da vida que não conseguiram exercitar a fé, e assim Jesus notou que eles estavam com a fé bem pequenininha. Crianças, e aí? Eles estavam tentando achar uma solução e começaram a caminhar entre a multidão, procurando alguma coisa para comer, procurando se alguém tinha levado alguma coisa. E eles estavam caminhando entre a multidão e procurando e perguntando: Oi, você trouxe alguma coisa para comer? Oi, tudo bem? E aí, você trouxe alguma coisa para comer? E perguntando. E aí, entre essas pessoas, havia um menino. Um menino bem novinho. Não fala na Bíblia a idade desse menino, mas fala que ele era um garoto. Então ele era novinho. Era mais ou menos mais novo do que uns 14 anos. 14 anos para menos. E aí, eles encontraram esse garoto. E esse garoto foi o único de toda a multidão que havia levado alguma coisa para comer. Ele levou uma bolsinha. Não sei se vocês conseguem ver daqui, mas temos aqui um garoto e ele tem uma bolsinha. E dentro dessa bolsinha tava o lanche dele. O lanche que ele preparou antes de ir ver a Jesus. Ele preparou um lanche para ele. Olha só que menino prevenido. Ele preparou esse lanche e levou. E dentro dessa bolsinha havia um pacote, uma caixinha com 2 peixinhos e 5 pães, que era tudo que ele tinha levado para comer durante o dia inteiro. Olha só, era bastante comida só para ele, né? Porque 5 pães é muita coisa, 2 peixes, nossa, muita coisa. Porém, ele não imaginava que ia ter que dividir a comida dele com uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Eu acho que aquela quantidade de comida daria para, no máximo, umas 3 a 4 pessoas comer. Não para encher a barriga, sim, mas para não ficar mais com tanta fome, sabe? Mas nunca que aquele alimento poderia ser, de forma natural, servido para mais de 5.000 pessoas, não é? Só que aquele menino, ele tinha um coração muito bom. E aí, no mesmo momento em que um dos discípulos chegou nele e perguntou se ele poderia dar aquele alimento a Jesus, imediatamente ele ofereceu. E aí, Jesus recebeu aquela comida. E ele ficou muito feliz com a bondade daquele garoto. E aí ele pegou o lanche daquele menino, os 5 pães e os 2 peixinhos, e colocou e ofereceu a Deus, pedindo para que Deus abençoasse aquele alimento. E aí depois ele pediu para que seus discípulos começassem a distribuir aquela comida para as pessoas. E aí ele começou a repartir o pão e pedaços de peixe e dando para os discípulos distribuírem para as pessoas. E assim foi distribuindo. Quando eles foram ver, crianças, todo mundo já estava comendo. Olha só que coisa maravilhosa. Então, a gente precisa lembrar sempre de abençoarmos o alimento, porque é algo muito importante.
Jesus nos ensinou a orarmos para as nossas refeições, para agradecermos e pedirmos a bênção sobre aquele alimento. E assim, ninguém da multidão ficou com fome, todos eles ficaram satisfeitos. E aí os discípulos ficaram admirados, muito contentes e maravilhados, porque a maioria deles, se não todos, não estavam acreditando que aquele alimento daria para aquelas 5.000 pessoas. Assim que todo mundo terminou de comer, começaram a pegar as coisas e se levantando e se ajeitando para ir embora. E aí Jesus pegou e falou com seus discípulos. Ele pediu para que eles recolhessem todas as sobras, para que não desperdiçasse nenhuma comida. E crianças, era tanta comida que foi multiplicada, aquele milagre foi tão grande que ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. A multidão toda ainda conseguiu levar comida para casa. E muitos contaram para todas as pessoas que eles conheciam sobre esse grande milagre. Olha só que lindo, crianças. Espero vocês amanhã para sabermos mais um pouquinho de quem era esse garoto que deu a Jesus tudo que ele tinha. Tchauzinho!